No vídeo de hoje, eu vou ensinar uma técnica que é muito comum em diversos aplicativos, que é criar um campo onde a gente consegue inserir datas. Você pode pensar que é algo muito simples, que é só criar um campo de texto e digitar a data, só que nesse vídeo eu vou mostrar uma técnica que você vai colocar um componente específico para inserir esse tipo de informação, como é o caso de um calendário, a partir do Date Picker, um componente do Jetpack Compose que ele mostra o calendário bonitinho ali para o nosso usuário, aplicando animações, com diversas facilidades, uma experiência de usuário bem interessante, e tudo isso integrado com a lib de datas do Kotlin, que é a Kotlin X Datetime. Eu fiz um vídeo bastante recente sobre essa biblioteca, eu recomendo que você aprenda essa biblioteca porque ela funciona tanto no Android como também no Kotlin multiplataforma e permite com que a gente utilize uma API super amigável para datas, similar ao JavaTime, sem exigir uma versão mínima aí do Android. Então esse conteúdo eu tenho certeza que você vai gostar, e dado que eu tenho certeza disso, deixa um like, faça um comentário para ajudar aqui no engajamento, faça uma inscrição também se você ainda não fez, vire membro porque tudo isso é uma maneira de apoiar aqui o canal. E saiba que você que é membro aqui no canal tem vantagem, porque você tem a capacidade de acessar vídeos que eles são agendados em algum momento mais para frente, nesse exato momento. Então você pode ter esse acesso e também tem canal exclusivo lá no Discord da comunidade. Aqui no Android Studio eu estou com o projeto Meu App aberto. E ele foi utilizado para demonstrar como a gente pode usar o Kotlin X Datetime. Como a gente pode ver, criamos esse código de teste para ter uma introdução dessa lib que permite manipular as datas. E o objetivo agora é entrar dentro do Compose. Aqui eu já tenho um aplicativo que ele tem um campo de data e mostrar como é possível utilizar, por exemplo, um calendário para selecionar uma data e também mostrar para o usuário final essa data. O código é relativamente simples, então basicamente ele só vai ser um text field, que ele vai ter esse estado que eu chamei de date, ele vai ter o onValidChange que eu não faço alteração, porque quem vai fazer essa alteração vai ser um outro componente que a gente vai conhecer. E em seguida temos também aqui um modifier, temos ali uma label para falar que isso representa uma data. Então, novamente, o código é super simples e agora a gente vai entender como é possível fazer aí o uso desse componente que vai permitir colocar uma data. Então, para isso, eu vou utilizar logo esse componente, que ele é conhecido como Date Picker. Se a gente pegar aqui das opções, a gente vai ter esse Date Picker e a gente vai ter esse outro que é o Date Picker Dialog. A gente vai ver logo em seguida esse dialog, mas a princípio, quem vai ser responsável em mostrar esse conteúdo vai ser apenas o Date Picker. Então é só você dar um Enter e a primeira coisa que ele vai falar é que ele precisa de um estado. A gente pode utilizar ferramentas que já vêm prontas para a gente conseguir esse estado, que é basicamente aqueles remember, certo? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, um remember date picker state. Então é a partir desse cara que a gente vai conseguir aí ter esse acesso. Aí é óbvio, a gente precisa armazenar em algum lugar, ou então já mandar logo de cara. O ideal é que a gente consiga armazenar, porque vai ser a partir dele que a gente vai conseguir pegar os valores que são alterados aí conforme as mudanças de estado. Então veja que ele reclama, indicando que é uma API experimental. É só você colocar o opt-in, você pode colocar, por exemplo, no onCreate, ou então em um composable que você estiver extraindo esse código. E aí em seguida você pode simplesmente associar esse estado ao seu Date Picker. Então isso daqui é o suficiente para a gente conseguir exibir esse componente que vai apresentar aí um calendário para a gente selecionar as datas. Vamos executar o app e vamos ver o que acontece. E olha só que interessante, a gente conseguiu exibir aqui esse nosso calendário. Então veja que a gente consegue selecionar a data, ele mostra aqui pra gente. Se você até mesmo quiser fazer uma escrita, ele mostra também e permite fazer essa escrita. Então é um componente bastante interessante e poderoso para a gente fazer aí o uso dessa modificação de datas, de uma seleção de datas pelo usuário. E agora que a gente conheceu esse componente, a gente precisa entender como que a gente pode integrar uma solução que, ao clicar aqui nesse nosso campo, a gente consiga exibir aí esse carinha, né? Então, para isso, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não pode mostrar esse calendário logo de cara. Então, aqui é o gerenciamento de estado. A gente vai precisar de um estado que ele esconde e mostra esse calendário dado um evento. Então, para poder fazer isso, é bem simples também, não tem tanta complexidade. A gente pode criar um estado que a gente pode até chamar de var Open Date Picker. E esse cara pode ser um remember
mutable state of, iniciando com false para determinar que quando ele tiver falso, a gente não vai exibir. Aí nessa parte condicional você pode fazer da maneira que você quiser, pode até usar ferramentas de animação, como é o caso do Animated Visibility, e dentro dele você vai simplesmente colocar esse estado que é o OpenDatePicker. Aí dentro desse cara, você vai simplesmente colocar o seu Date Picker, só que a gente ainda vai ver mais algumas coisas que a gente pode fazer, como é o caso daquele dialog, porque até então, na nossa execução, veja que ele mostrou bem logo abaixo desse campo, então ele está ocupando um espaço que às vezes pode ser mais interessante se a gente utilizar um componente que ele meio que dá uma atenção maior, como é o caso do próprio dialog. Eu já fiz conteúdo aqui no canal sobre isso e dá para fazer também aqui com o nosso Date Picker e dá um efeito muito mais interessante, dado que ele tem essa característica de ser bem grande, né? Ele tem essa característica de ocupar muito espaço. A gente poderia sim utilizar um dialog padrão, mas tem um dialog que já foi feito para a gente meio que encapsular o nosso Date Picker, que é aquele dialog que a gente viu inicialmente. Basicamente, a gente pode colocar aqui, ó, Date Picker Dialog, aí dentro dele, dentro do Content, a gente vai lá e coloca o nosso Date Picker. Óbvio, ele vai exigir algumas coisinhas, que são alguns eventos que a gente precisa implementar, como é o caso do onDismissRequest. onDismissRequest basicamente vai ser a ação quando a gente clica fora. Quando a gente clica fora, o nosso objetivo é que a gente feche esse dialog. Então, o que a gente pode fazer é manipular o estado, indicando que vai ser falso. Em seguida, ele pede para colocar o outro evento, nesse caso é a parte de confirmação, que é o nosso confirm button. Nesse cara, a gente vai precisar colocar, por exemplo, um botão, um componente que vai dar essa ação para a gente. Por exemplo, a gente pode colocar um button, e nesse button a gente pode determinar qual que vai ser a ação de clique, com o onClick. E nesse onClick a gente pode simplesmente, no final, né, fazer o nosso OpenDatePicker, e a gente coloca como falso, porque depois de fazer a ação a gente quer fechar. Mas nesse meio tempo aqui, a gente vai precisar pegar as informações que a gente tem do estado, que vem do nosso Date Picker, e a gente vai precisar pegar essas informações, converter para um valor que a gente quer exibir para o nosso usuário lá naquele nosso campo de texto. Então aqui a gente ainda vai fazer alguns procedimentos. Só que nesse momento a gente não precisa fazer, só para a gente ver mais ou menos como é que fica. Então eu vou colocar aqui, fazer a conversão para o campo de data. É isso que a gente vai fazer logo em seguida. Ele vai ter essa parte do conteúdo também, então deixa eu ver até mesmo se é o conteúdo. Nesse caso eu acho que é só do botão, né? Aqui vai ser do botão. Às vezes confunde um pouquinho, mas essa parte é do botão, é só colocar, por exemplo, um texto. No texto você pode colocar o que você quiser, então você pode, por exemplo, colocar como selecionar, salvar, enfim. Eu vou colocar como selecionar, tá bom? Se tiver um nome que você quiser colocar diferente, você pode colocar. Aí, se caso você já quiser fazer um teste para ver mais ou menos como é que fica, pegando esse valor, modificando, a gente já pode fazer agora e depois a gente cuida para poder fazer a conversão esperada. Como eu falei, a gente vai precisar fazer logo depois que faz o clique. Então aqui nessa parte do clique a gente vai ter o estado, e o estado ele vai ter algumas informações aí que a gente vai ter disponível, né? Então uma delas é mostrar exatamente qual foi a data selecionada em milissegundos. Então essa é uma das maneiras que a gente tem aqui. Ou então essa displayed month millis é outra maneira que a gente tem. Então vamos pegar aqui e ver o que acontece. Vou pegar essa selected date millis. Aí no caso, como ela é nullable, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar aqui o nosso let, tudo bem? Aí se esse let ele for diferente de nulo, eu vou exibir o conteúdo lá no nosso campo de texto. Então nesse caso vai ser o date, ele vai ser igual ao nosso valor que a gente receber. Vou colocar aqui como toString. Eu vou simplesmente retornar aqui a string, tá bom? E aí nesse caso eu também retorno uma string vazia. Aí dado esse retorno, eu coloco como date igual. Então ele está até sugerindo aqui de remover a safe_call e simplesmente fazer o toString, né? Porque é exatamente o mesmo valor ali, né? Beleza, a gente conseguiu colocar aqui esse valor. Agora vamos testar e ver o que acontece. A nossa aplicação rodou e eu tinha esquecido de colocar o evento para poder abrir, né? Era quando clicasse, então tem esse detalhe a mais. Deixa eu colocar aqui o detalhe a mais, que é basicamente colocar no evento aqui do próprio campo de texto, que é um clickable. Aí nesse clickable é só você alternar aqui o OpenDatePicker para true. É basicamente isso, era isso que eu precisava colocar. A nossa aplicação rodou e veja que ele está mostrando aqui o campo e agora eu vou fazer o clique. Olha só que curioso.
Mesmo colocando clique, ele não funciona. E eu queria mostrar isso para você, porque isso acontece de fato aqui dentro desse componente. Porque quando a gente faz essa ação, não necessariamente ele vai disparar esse clickable. Então eu quero mostrar para você como que você pode fazer isso, até mesmo para você entender as possibilidades quando você precisar desse tipo de implementação. Então, para isso, você vai precisar trabalhar com uma outra referência que é meio que a fonte de interações do seu componente. Qual que é essa referência? Se você colocar uma vírgula, você vai ter aqui um outro parâmetro que é conhecido como Interaction Source, que é isso que eu comentei. E dentro desse cara, a gente tem a possibilidade de fazer essa configuração. Basicamente, a gente vai colocar dentro ali de um Remember a criação de um Mutable Interaction Source, que a gente vai ter a capacidade de poder visualizar, ou melhor, de poder entender quais são as interações que acontecem nesse componente. Aí a gente vai conseguir pegar essas interações, a gente pode fazer alguns mapeamentos para entender se foi uma interação de clique, se aconteceu um clique e soltou, e aí dessa forma a gente pode reagir. Então veja que paranauê gigante que a gente precisa fazer. E é isso que eu queria mostrar para você entender que existe essa possibilidade. Então para isso você vai colocar, por exemplo, o also, para você conseguir acessar esse objeto aqui depois desse remember, tudo bem? Vou até minimizar aqui o emulador para ficar mais fácil. E aqui dentro você vai ter acesso ao seu, esse it, que é o Mutable Interaction Source, e dentro dele a gente vai conseguir pegar qualquer tipo de interação que aconteça nesse componente. Essas interações, elas são feitas a partir de um flow, então você vai precisar fazer aqui um collect. Nesse collect, você pode fazer esse collect latest, ou então qualquer tipo de collect, só que para isso a gente precisa rodar em uma coroutine. Para rodar em uma coroutine, a gente pode utilizar o Launched Effect. Aí por que a gente pode utilizar o Launched Effect? Porque a gente pode colocar algumas regras para que ele execute apenas quando a gente tiver uma mudança de interação. Então, por exemplo, a gente pode indicar que a gente vai ter aqui ó, as interações, então aqui ó, interactions, cadê? Interactions. E cada vez que ocorrer alguma mudança, a gente quer rodar aqui o nosso Launched Effect. Aí a gente coloca novamente as interações e beleza, agora sim a gente consegue verificar cada uma dessas mudanças. Se você quisesse colocar como it para ficar mais fácil, porque ali ele tem outro parâmetro chamado Interactions, você pode fazer isso também. Então é uma outra abordagem que você pode seguir. Aí dentro desse collect, se a gente analisar aqui, a gente vai ter a interação que está acontecendo. Então a gente pode até colocar como, deixa eu ver aqui algum valor, interaction apenas, né? Interaction. E aqui dentro a gente pode verificar qual que é essa interação. Por exemplo, a gente pode pegar aqui a interaction, então vamos pegar aqui interaction. Se ela for, a gente vai ter aqui algumas possibilidades aqui de interações. Então, se eu não me engano, a gente tem algumas interações que ela mostra, por exemplo, se é de release, que é quando a gente clica e sai. Tem uma outra que é quando a gente faz a pressão ali no componente, você pode identificar dessa maneira. Deixa eu só achar o tipo que ele mostra aqui, que aí eu vou conseguir mostrar para você também. Se eu não me engano, se a gente colocar como release, ele vai mostrar essa interação, que é esse cara aqui, ó. Essa interação é quando a gente clica e solta. Quando a gente faz isso, ele vai acionar aqui pra gente. Você pode agora colocar dentro desse escopo do if e basicamente você pode executar ali o código que você quer, que é esse cara aqui. Então veja o paranauê que a gente teve que fazer para poder colocar esse clique, tá bom? Então a gente colocou aqui o clique, beleza? Vamos ver se agora funciona. O nosso aplicativo ele rodou, agora eu vou clicar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Olha só que legal, ele conseguiu entender que a gente clicou e soltou. Então esse que é o poder que a gente tem de analisar todas as interações dentro ali do componente. Dá para fazer mais coisas, e se você quiser entender mais, a minha sugestão é que você dê uma olhada aí na documentação. Deixa eu até ver aqui, tá, interaction, eu errei aqui na digitação, né? Eu coloquei com E, é com A, agora sim, boa! Beleza, então a gente conseguiu abrir, se a gente clica fora ele some, se a gente clica no selecionar ele também vai selecionar ali pra gente e vamos ver o que ele vai fazer. Olha só, ele conseguiu colocar ali os milissegundos. Aí o objetivo agora é pegar esses milissegundos e converter para uma data mais amigável. Um outro ponto também que a gente pode fazer é que quando a gente clica, ele coloca ali o cursor e dá pra gente tirar isso, tá bom? Como que a gente faz isso? Para isso, a gente pode colocar mais um parâmetro aqui do nosso campinho, que é o parâmetro read only. É só você colocar como true, que aí ele já não vai mais colocar o cursor. Aí ele vai ficar como se fosse ali um campo meio que estático. Então, isso que você precisa fazer, só que eu vou aproveitar ao mesmo tempo e fazer o código que vai pegar esses milissegundos
e vai converter ali num valor que a gente espera. Então, como que a gente faz isso? Novamente, a gente pode voltar agora para o nosso let, tudo bem? Quando a gente tiver o valor de milis, colocar aqui, ó, milis, e dado que a gente vai precisar utilizar a API do Kotlin X, a gente vai utilizar novamente aí as referências, como é o caso da Instant. A partir da Instant, a gente pode criar ali um momento ali do tempo baseado em milissegundos, que é a partir desse from epoch milliseconds. A gente coloca esse método, a gente manda ali os milis, aí em seguida a gente vai ter a possibilidade de trabalhar aqui com o nosso local date time, que aí a partir dele a gente consegue converter para um date time e em seguida a gente consegue fazer as nossas formatações. Então eu vou colocar aqui, ó, to local date time. Antes de tudo, deixa eu apagar aqui essa atribuição ao estado, porque a gente não vai fazer nesse momento. E em seguida a gente vai ter aqui o nosso to local date time. O que a gente precisa fazer é colocar ali o time zone, que a gente pode colocar a partir do time zone current system default. Aí depois disso, a gente pode acessar o nosso date time, ou melhor, o nosso local date a partir do date, e a partir do local date a gente vai ter a capacidade de colocar um format baseado nessa implementação de local date, que vai ser localdate.format. Aí aqui dentro a gente pode utilizar as técnicas que a gente já aprendeu naquele código de teste, tá bom? Como é o caso de colocar aqui esses valores. Então, vamos pegar aqui esses valores que a gente está vendo, né? Que é esse dd barra mm barra yyyy, beleza? E em seguida, a gente agora vai colocar dentro desse nosso formatador, que vai ser a partir do by, Unicode pattern, a gente coloca ali a string e um abraço. É basicamente isso, tá bom? Aí ele vai pedir para colocar ali o opt-in desse format strings in datetime formats, é só você colocar. Aí agora que a gente tem essa string, aí sim a gente pode fazer essa atribuição, que é a partir do date, tudo bem? Então a gente pode fazer dessa forma. E agora que a gente fez isso, podemos tirar esse to do, porque a gente já fez. Agora a gente pode testar para ver se a nossa implementação funciona. Agora que o nosso aplicativo rodou, vamos ver se a gente consegue selecionar as datas. Então eu cliquei, eu vou selecionar essa data do dia 16, olha só que legal, ele conseguiu selecionar, tudo bem? Só que nesse caso aqui ele só selecionou e ele não tirou aqui a nossa data, né? Ó, tem alguma coisinha a mais que eu esqueci, que basicamente eu tirei, né, aquela modificação do estado. Então é só a gente colocar aqui o Open Date Picker, a gente coloca como false e aí ele vai fechar, tudo bem? Vamos executar. Agora que a nossa aplicação rodou, vamos colocar aqui a data. Então eu coloquei aqui a data, tranquilo, olha só que legal, eu vou pegar aqui do dia 18, ele vai colocar ali no dia 18. Tem esse outro detalhe aqui, que ele está colocando um dia antes, isso acontece, é bastante comum de acontecer nesses momentos, assim, de colocar a data. Eu vou deixar isso aí para um outro vídeo, ou então vou deixar a dica aí nos comentários, porque eu já estou vendo aqui que o vídeo já passou bastante tempo. Mas no geral, é isso que a gente precisa fazer, né? A gente pode selecionar qualquer data que ele vai colocar aqui pra gente, se você utilizar também aquele campinho de digitação, você consegue fazer isso, então deixa eu colocar aqui. Mês 12, por exemplo, né? Olha só que legal, ele consegue colocar, eu acho que ele não conseguiu, né? Olha só que interessante, essa parte aqui eu não tinha visto. Beleza, se ele não conseguiu, depois a gente vê como é que faz. Ou então, quando eu coloquei ali o 12, o formatador, na verdade, é do dia, né? Tem isso também, então eu acho que eu fui trollado. E aí ele colocou 11, então vamos colocar aqui, ó. Na parte do 07, eu vou colocar 12. Então, deixa eu ver aqui, quando eu coloco a setinha pro lado do teclado, ele não consegue. Então, vou apagar aqui. Olha só que bizarro que ele fica, né? Eita, nós! Vou colocar aqui, ó, 12 do 12 de 2023. Vamos ver aqui. Aí, agora foi. Novamente, tem essa parte aqui do dia, eu vou deixar aí no comentário como que você pode estar lidando com isso, porque já passou muito tempo, eu já quero encerrar aqui, porque era isso que eu queria mostrar para vocês. O que você achou do Date Picker junto com o Kotlin X Datetime? Eu particularmente achei bem interessante essa técnica, principalmente quando a gente fez toda essa integração com o Text Field, a partir do Read Only, utilizando o Interaction Source, então foram várias técnicas aí, diversos paranauê, para isso funcionar de uma maneira que faça muito sentido para o usuário final. E é claro, antes de encerrar, não esqueça aí o like, um comentário, mesmo que seja aleatório, para ajudar no engajamento do vídeo. Faça inscrição se você não fez, vire membro, porque membro aqui tem vantagem no canal para você acessar aqueles vídeos que já foram gravados e serão publicados mais para frente, canais exclusivos aí no Discord e também você vai ter aí a oportunidade até de fazer sugestões para melhorias de membros, vamos dizer dessa forma, tá bom? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um abraço, valeu, falou!